oremos por ele. Eterno Elohim, eterno Deus, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, tu possas calar o nosso coração, o nosso ruach, o nosso espírito, com este choro. Que tu uses o teu vaso nesta hora, segundo o teu beneplácito. Nós choramos e te agradecemos. Hashem, Yeshua HaMashiach. Amém. Como nosso Deus falou, zelo pela obra de Hashem, zelo pela santidade, foi o que levou o Pinhas a ter uma atitude certa. Meditando nesta porção esta semana, eu fiquei a conversar com Hashem, porque o cerne desta paraxá está no zelo de Finéias. E veio sobre ele e o levou a praticar uma ação certa, na hora certa, com as pessoas certas. Porque estava uma multidão ali, na porta do encontro da tenda clamando. E ali, Finéias estava naquela multidão. E como ele teve discernimento de entrar e ir lá no cerne da situação, e aí praticar uma ação que retirou a ira de Deus. Será que acabou isso hoje? Eu pergunto aos irmãos. Será que a gente deixou de usar os seus servos para a prática desse zelo com atitude, não com covardias, mas com atitude? Porque o que eu vejo hoje é as pessoas terem atitude covardes, não de uma ação certa, na hora certa, pelo zelo de Hashem, não pela nossa vontade própria, pelo que nós pensamos, pelo que nós queremos, ou pelo que nós achamos. É uma porção para você raciocinar, e o que eu falei ao Eterno Senhor, e hoje? Como faremos hoje? Como ensinamos hoje aquele que tem ouvido e quer ouvir? Porque nem todo mundo quer ouvir, né? Então, na hora certa, no momento certo, ele foi lá, entrou naquela tenda, e ali ele matou aquele príncipe ali do povo com uma mulher moabita, uma mulher ímpia. E por que Deus se irou com tudo que estava acontecendo a ponto de ser dizimado, irmão? Porque quando Deus se ira, nem se compara, né? Mas vamos fazer uma analogia bem pobre, como o Covid. Foi pegando todo mundo. Ninguém saía dessa. Todo mundo pegou o Covid. Uma pandemia. Claro que as coisas já chegam muito além, estou dizendo uma analogia pobre. Então ali foi dizimado, segundo está escrito na palavra, mais de 23 almas, 23 mil almas. Tem noção disto? E por que foram dizimados 23 mil almas assim? Olha, o Espírito da Morte, quando ele vem, o que ele olha na gente? O que ele olha em você hoje? O sangue do Cristo. Então podemos abrir aqui um parênteses, que 23 mil almas foram dizimadas, porque naqueles corações não havia um selo de fidelidade, um selo de zelo pela obra de Hashem, de respeito, de honra àquele líder que Deus colocou ali. Porque senão, teria sido dizimado todos. Se fosse uma coisa igual, seria para todas as tribos. Eram 12 tribos. E cada uma com muita gente. Na contagem de ver que era mais de 60 mil em cada tribo.
Então houve ali um dizimar de pessoas que estavam com aquele mesmo coração do líder levita, daquela mulher magnífica. Aí o que a gente fez, ó, cercou. Então, já havia uma determinação de Rachem lá atrás, nós vamos ver, que não era para se misturar com mulheres moabitas, mulheres ceteias, com mulheres de outras nações, porque elas viriam contaminá-los, não só sexualmente, coabitando com elas, mas também por causa dos deuses. Estudamos hoje, com a ciência que nós temos hoje, é comprovado que a mulher, quando ela coabita com o homem, ela recebe, ela é um receptáculo de todo o DNA também daquele homem pelo seu sêmen, que carrega a vida. Ele carrega ali todo um gene, um DNA no seu cérebro. Quando há ali como coabitar o óvulo da mulher com o sangue do homem, aquele esperma, ali gera uma vida. E junta-se ali características de um e do outro. Então isso é o que chamamos de fecundação. Porém, quando nós coabitamos com mulheres ou com homens vários, também recebemos, nos tornando receptáculos de vários genes humanos, que carregam o quê? Aquelas características daquela vida. Quem é aquela mulher? Quem é aquele homem? Quem é aquele homem? É um homem de Deus? É um santo? Quem é aquela mulher? É uma mulher de Deus? É uma mulher separada? Ou não? Então você vê que isso vai ficar dentro daquela mulher. Então ela é contaminada com esse sangue de vários homens. E os homens das mulheres também. Porque tudo é passado pelo sangue. Isso é comprovado cientificamente. O sangue. Por isso que hoje nós temos uma tecnologia, uma ciência, que entra onde? No nosso DNA. Enviando DNA mensageiros, que são nanômetros, estão ali, coisas mínimas que nossos olhos nem alcançam, para contaminar o quê, gente? O nosso DNA, que carrega o quê? O nome de Adonai. Todo homem carrega o nome de Adonai. Você é criação dele. Você já tem uma identidade no seu DNA. E esse aí é o cerne do inimigo da nossa alma. Ele quer isso. Ele quer contaminar aquilo que seus olhos não conseguem ver e entender. Então, nesse parênteses, nós vemos aqui que o Senhor lá atrás já havia ordenado: eu vos enviarei uma terra, porém vós não devereis se contaminar com as mulheres. Haja visto que esta, quando ele reencontrou a Torá, porque houve um espaço de tempo muito longo que não se estudava, não se tinha palavra. E ele viu a palavra e começou a lê-la. E o povo todo se constrangeu, porque eles estavam neste exato, cometendo esse exato pecado. Se contaminaram com mulheres de outras nações. E Deus diz que tem que despedir essas mulheres. Olha que coisa difícil de fazer. E hoje não há nenhum zelo, nenhum cuidado de muitos, não de todos, mas de orar e de honrar quando Deus lhe mostrou a esposa, quando Deus lhe mostrou o esposo. Porque ele diz lá em Malaquias que ele tem uma aliança com a mulher da tua
o quê? Mocidade. Se você começar a ter aliança com outras mulheres ou outros homens, ele diz que ele tem aliança com a mulher da tua mocidade. Aquela que você fez o primeiro pacto. O primeiro pacto de sangue. Irmãos, tudo é pacto de sangue. É algo que não podemos simplesmente abortar do nosso conhecimento. O sangue está a vida. Por que é proibido comer o sangue? Porque no sangue está a vida. O sangue contamina, se mistura. Então Deus sempre separou o povo para que não houvesse o quê? Mistura. Como fomos ouvir os outros, a semente dos piedosos, daqueles que Deus separou. Então aqui havia uma ordem de Deus. E eu, humildemente, tentando entender como ensinar a começar em mim, tá? Que sou a primeira pessoa a receber a palavra. Como contextualizar para os nossos dias de hoje, para nos levar a pensar, a refletir. E este preâmbulo, essa pequena introdução, é o Lu que já deu, porque isso não está escrito. Para a gente entender, ele quer que você mergulhe fundo. Ele não quer um povo que viva no raso, no conhecimento da palavra. Ele diz para mergulhar mais fundo, entender. E muitos se colocam numa limitação, se limitam, se boicotam a si próprios. Isso é muito difícil para mim. Se isso é difícil para você, você não vai conseguir ter uma comunhão profunda com Deus. Porque as parashios, elas foram feitas para nós estudar cada vez mais fundo. Não dá para estudar todos os capítulos, mas o Senhor separa uma pequena porção de dentro da porção da semana para que você entenda algo mais. Então deixe o seu coração mergulhar, conhecer o Deus que te criou. Quando ele disse lá na palavra para Davi, eu ainda estava informe, eu não existia ainda um corpo. Eu era informe, eu era apenas uma bolinha de sangue no ventre de minha mãe, ali me dado na parede do útero. Eu era apenas uma bolinha. E ele já te conhecia, já sabia qual seria o seu nome, a cor dos seus cabelos, o que ia acontecer na sua vida, como que você ia chegar para esse mundo. Ele já sabia tudo, gente. Então, nós temos que parar e entender que o nosso Deus não é só de boca que você tem que falar. Você tem que se entregar, corpo, alma e espírito, para que Ele possa, para que você possa, nós que temos que chegar a Ele. Nós. Porque Ele está perto aos seus olhos, como você está querendo, mas eu também posso estar longe. Deus pode estar um pouquinho mais longe, porque os meus pecados me separam do meu Criador. É isso que nos torna longe. É isso que nos torna sem zelo, sem amor, sem querer adorar, sem querer mergulhar, sem querer entender que você pode ser aquela lança que Deus quer lançar para apagar uma praga, para desfazer uma praga. E essa praga está hoje revelada por espíritos de Babilônia, Anticristo, engano, Jezabel, dentro da comunidade. Quem vai parar a ação desse chefe? Quem parará? Deus procura homens e mulheres que tenham essa autoridade, que não temam, mas que ajam com zelo. É isso que Deus quer de nós, para aprender o que Pinhas fez naquele tempo. E então eu tentei, que ele perguntando como agir diante da desobediência do povo, e a esses preceitos que contaminaram, que afastaram do caminho eterno. Irmãos, hoje nós temos muitas comunidades, tanto evangélicas, católicas, sinagogas,
Temos muitas pessoas buscando um Deus. Mas qual é realmente o Deus que está operando a começar na minha vida? Eu posso estar aqui falando, de repente, para você, é interessante, bonito, mas você me conhece? Você conhece o meu coração? Eu posso apenas ter uma técnica maravilhosa, conhecimento, formação e falar belamente, porém você me conhece? Mas Deus me conhece. Deus conhece o nosso coração. Deus vai lá no âmago e Ele diz que Ele vai na divisão da alma e do espírito. Eu posso ir? Não. Mas a palavra dele é que vai. Então eu te convido a ler. Aliás, a gente já até leu. Não lemos não. O capítulo 24. Vamos ler o versículo 25 de Bíblia de Bar. Vamos ler este versículo. A partir daí, a gente vai desenvolver algumas passagens para tentar responder a pergunta que nós colocamos aqui hoje. Então, Balaão, ou Bilã, se levantou e se foi. Depois de tudo que aconteceu ali com Balaque, foi na porção passada, de tudo que Balaque tentou influenciar, comprar Bilã, que era um homem profeta, mas era um homem de outra terra. E aí, como não houve êxito, e Deus revelou, eu fiquei assim, maravilhada, como Deus revelou a Bilã Yeshua. Yeshua, se você leu essa paraxá, você vai ver ele dizendo que virá de Zé, da raiz de Zé, aquele que é estrela vai virar. Ele revelou a Yeshua. Porém, ele, mesmo sendo um profeta, não de Deus, mas usado por Deus, ele foi usado, foi revelado e obedeceu. Ele obedeceu. Porque Hashem falou a ele o quê? Da tua boca tu não amaldiçoarás o meu povo. Irmão, eu sou amaldiçoada por várias bocas. Roxa é amaldiçoada por várias bocas. Sabe por quê? Porque em nosso sangue corre o nome de Hashem, a raiz do Senhor. Então, Satanás, ele odeia todo aquele que carrega consigo a marca do Mashiach, o sangue do Mashiach. Então ele vai se levantar contra você. E se você é próximo ou é de Israel, aí mesmo que ele se levanta contra a tua vida, sem piedade. Por isso as línguas, o Lashon Hará, em vez de ser Lashon Tov, mas mais o Lashon Hará se levanta nos lábios, nos pensamentos, e te julgam, mas não são eles os próprios culpados, apenas estão sendo receptáculos de Shedim, receptáculo dos inimigos de Israel, como sempre ouvi, sempre ouvi. Então aqui, Bilã vai embora, Balaque viu que não teve êxito, cada um foi para um lado, mas a história não acabou ali. Parece que acabou, mas não acabou. Eu convido você a abrir no capítulo 31 de Bemidbar, Números. Vamos ler o versículo 7. Versículo 7 ao 9, depois do 14 ao 18. Vamos ler para entender esses momentos. Versículo 7. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés. E mataram todo homem, todo varão. Mataram mais, além dos que já foram mortos, os reis dos midianitas, a Evi, a Requem, a Zur, e a Ur e a Rebá. 5 reis dos midianitas e também quem? Balaão, Bilã. Ai,
e pensou que ele ia sair dessa sem nenhum troco, ele também foi morto. Porque todo aquele que se levanta contra o povo de Rachem, ele foi contaminado por dinheiro, mas ele não conseguiu porque Deus interviu. Mas o coração dele estava onde? O que realmente estava no coração dele? Por isso que o Senhor não vê como o homem vê. Ele olha para o seu coração, as suas intenções. E a intenção de Bilhão era o quê? O dinheiro que foi oferecido. Porém, a vida dele não era dele. E Adonai interviu por ele. Para ele não amaldiçoar, mas bem dizer. Para entender hoje, nós que estamos aqui no século 21, que todo aquele que se levanta contra Israel é maldito. Fique do lado de Israel. Não se levante contra, porque você será maldito. Porque o Senhor diz que é para a gente abençoar e não amaldiçoar. E aí, continuando, porém os filhos de Israel levaram presas as mulheres midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e toda a sua fazenda. Mas a ordem não tinha sido essa. Baixa só um pouquinho, só um pouquinho. A ordem não tinha sido essa. A ordem tinha sido para dizimar tudo. Aí eles não vão levar as mulheres, vão levar os despojos. Mas não foi essa a ordem. Então já começou com uma brecha. Ali já teve uma abertura para o pecado da desobediência. Ok? Aí no versículo 14, ele fala: e dignou-se Moshe grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares, capitães de centenas, que vinham do serviço daquela guerra. E Moshe disse-lhes: deixaste de ver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Bilhão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Ó, o Senhor respondeu: porque essas mulheres vieram, coabitaram com o povo de Israel, e ali elas incitaram eles a adorar seus deuses. Isso irou muito a Deus. Então todo aquele que foi contaminado com essas mulheres, Deus dizimou. E essa foi a causa inicial que levou também Bilhão à morte, porque não conseguia amaldiçoar. Então deu um toque lá para lavar, eles levaram as mulheres, vão se contaminar com as mulheres. E foi o que aconteceu. E às vezes a gente pensa que venci, consegui vencer essa batalha. Espera a próxima. Irmãos, nós estamos em constantes guerras. E a pior guerra que enfrentamos todos os dias é a nossa própria guerra. Ela começa conosco, começa na nossa casa, no nosso trabalho, dentro da comunidade, dentro da sua circunvizinhança. Ela como se diz, vai abrindo um leque. Começa num lugar, vai para outro. Não consegui derrotar aqui, ele volta aqui, porque ele não para de trabalhar. E nós queremos parar de trabalhar. E nós não queremos orar, e nós não queremos ler a Torá, nós não queremos estudar. Nós achamos mais fácil fazer outras formas de cultos a Deus do que realmente buscar a cada oportunidade que temos a nossa elevação. Você pensa que você é vera? Eu não sou vera. Porque quando eu penso que não, a gente transgride. Por isso o Senhor fala todo dia o quê? Basta cada dia o seu mal. A gente transgride, irmãos. Uma palavra, um pensamento, uma ação.
a gente tem que ter cuidado, porque os livros estão abertos, estão sendo anotados pelos anjos. Se você não sabe disso, nós temos o livro da vida e os livros estão relatados para ser no final, lá na Harit Shamayim, você ser julgado pelo Senhor. Então aqui, estas foram que por conselho de Balaão, verso 16, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar. Verso 17. Agora, pois, olha a ordem: todo varão, matai todo varão entre as crianças. Aí o povo, ai que maldade! Lembra que nós carregamos Gênesis dentro de nós, características. Nós estamos contaminados por aqueles que nos geraram. Então, é bom sempre orar pelos seus pais, porque você carrega o pecado deles ali, e o sangue do Mashiach, por misericórdia, te guarda. Mas você tem que orar, porque maldição sem causa não vai encontrar repouso. Mas se abrirmos brechas, aquelas características, como é dito hoje na ciência, nós desenvolvemos doenças porque nós abrimos portas para as doenças. Então, se eu não tenho cuidado com a saúde do meu corpo, e eu carrego uma característica da minha família genética, uma genética não muito boa, vai se manifestar na minha vida. Então, se eu não quero que essa genética se manifeste na minha vida, o joelho me chama de oração. Seja na tua personalidade, seja no teu caráter, seja no seu físico. Nós somos seres físicos espirituais. Não somos só seres físicos. Nós somos, o que movimenta o nosso corpo é mais espiritual do que o físico. O físico é uma caixa. Entenda o que você é. É a sua alma que movimenta esse corpo. Tá? Então, eles para matar as crianças, os varões, tudo homem, e matar toda mulher. Olha a sabedoria de Deus, confirmando a ciência. E matar toda mulher que conheceu, que coabitou com um homem, deitou-se com um homem. Por quê? Porque essa mulher traz com ela esse sangue contaminado, esses genes, essas características. São adoradores do Deus Baal-peor. E aí eles mataram. Porém, olha como é importante, todas as crianças fêmeas, meninas, que não conheceram algum homem, deixando-se com ele para que elas vivessem. Não matem elas, porque elas são virgens, não estão contaminadas. Essas puderam viver. Então, olha, entendam, a noiva virgem é pura. Yeshua vem casar com uma noiva suja? Ou ele vem casar com uma noiva pura? É isso que Yeshua vai buscar. Uma noiva pura, não contaminada, não adoradora de outros deuses, não aquela que quebra as mitzvot da Adonai, ou ele quebra as mitzvot da Adonai e pensa que apenas alguns atos vão resolver o seu pecado inicial. Tem que voltar lá atrás, irmãos. A libertação, ela tem que voltar lá atrás. O Senhor diz: lembra-te onde tu começaste a cair. Lá onde você começou a cair, começou a abrir a porta, deixar as coisas frouxas, as coisas frouxas na tua vida, foi aceitando a religião A, a religião B, a ação A, a ação B. Você foi aceitando. Isso foi te contaminando. Pensa num copo cheio de água, cheio da presença do Espírito, cheio da unção do Senhor. Aí você começa a jogar coisa dentro. Uma pedra vermelha, outra pedra rosa, uma roxa, uma terra. E o que sai? A água representa a palavra. A água representa a vida, com Yeshua, com o Pai. Então, se você põe entulhos dentro da sua vida, você está expulsando o Espírito, o Ruach de Adonai, e quer milagre na sua vida. Abra os olhos
Hashem não mudou. Ele não mudou. Ele não é flexível. Ele não vai entender como todo mundo diz: ah, mas Deus entende a minha vida. Ah, mas Deus entende o meu problema. Não entende. Ele já te deu tudo para você andar como Ele te ordenou. Para que você venha o quê? Prosperar. Aleluia. Então a morte foi gerada pela desobediência do povo, pelas ordens que foram dadas ali por Moshe. Então Adonai ordenou a ele para falar o quê? Fala agora para os Bnei Israel. Vamos lá para o capítulo 33, versículos 50 a 53. Deus manda lançar fora aqueles moradores. Versículo 50. E falou Adonai a Moshe, lá nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: fala aos Bnei Israel e diz-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra diante de vós, e destruirei todas as suas figuras, também destruirei todas as suas imagens de fundição, e desfarei todos os seus altares, e tomareis a terra em possessão, e nelas habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuir. Todo mundo que sai do Egito sai carregado de imundícias. Você cai carregado. E para você entrar na terra que Hashem tem preparado para nós, é preciso passar por uma purificação. É preciso retirar os moradores que hoje podem estar dentro de você. Às vezes você está perguntando: mas eu não me ouve mais. Não é Deus que não te ouve mais. São aqueles que estão, os ruídos que estão dentro de você, que estão permitindo que você ouça o Espírito. E os ruídos que estão dentro de você são espíritos maus, cheios, que opera essa interferência. Por quê? Porque eu abri uma porta. Eu tenho olhos, eu tenho boca, eu tenho mãos, pés e ouvidos. São as portas que nós temos para ser manejados, armas boas ou ruins. Tanto que Hashem fala que contamina o homem é o que sai dele. Então, nós aqui somos os detentores, a gente detém de ser contaminado. Então, se eu sou, eu tenho que passar pela purificação. Eu estou impuro diante de Deus. Como que eu vou chegar à terra? Como você vai entrar em Yerushalayim? Como você vai participar da vida eterna? Como você vai estar lá, irmãos? Como você acha que no dia que Yeshua parece que ninguém se lembra mais, que os chofarotes vão tocar, e que ele vai chamar primeiramente aqueles que já dormem no Senhor, e depois os que estiverem vivos? Vocês estão pensando que vai subir todo mundo para um instante, um momento? Porque ele vai se separar. E aí, como é que fica? Ele falou na palavra. Você vai estar nesse momento. Lembra que aqui a praga alcançou mais de 23 milhões. Por quê? Deus foi ruim? Foi injusto? Não. Never. Nunca. Deus é santo, sabe? Aleluia. A base do seu trono é verdade, graça e justiça. Ele nunca erra. Nós é que erramos. E aí ele vai dizendo aqui no verso 55: se não lançares, olha aí o advérbio de condição, para quem não lembra, se não lançares fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar deles vos serão por espinhos nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas costas,
e apertá-los-ão na terra em que habitares, e será que farei a vós como pensei fazer a eles. Irmãos, quando a gente não obedece, quando a gente não trabalha a purificação do nosso ser e deixa-se contaminar, a contaminação por aqueles que entram na terra, você vai ser traído, você vai ser enganado, você vai ser deixado para trás, você vai ficar sozinho, o Senhor está dizendo que você vai trazer problema para você. Vai sentar na roda dos escarnecedores, você vai trazer problema para você. Vai andar com os impuros, você vai trazer, vai falar igual ele, vai adorar, vai entrar na idolatria igual eles, vai participar de tudo aquilo que Rachel disse que era para o povo não participar. Gente, você pensa que idolatria é só botar um pau de pedra? Um pau aqui ou uma pedra aqui? Não. A idolatria, ela começa com aquilo que está morando no meu coração. Paixão é idolatria. Qual é a paixão da tua vida? É filho? É casa? É dinheiro? É jogo? Qual é a tua paixão que você não pode ficar sem? Você fica na idolatria. Que hoje não é só a tatuagem que hoje todo mundo se marca. Seja uma visível, claro, faz de ignorância, de teimosia, de rebeldia aberta. Porque o Senhor já não previu isso. Não vai marcar o nome de ninguém no teu corpo. Não vai marcar a cara de ninguém no teu corpo. Não vai adorar. Não vai dizer eu estou apaixonado. Eu amo, eu adoro. Tira esses verbetes da sua boca. Faz uma limpeza no seu coração. Quem é o teu Adonai? Teu Deus. Pergunte para que Hashem fale ao teu coração. Então aqui eu disse, se você não liberar, se você receber, se você não mandar embora, você vai ter problema. Eles vão te perturbar. E Êxodo 23, 33 nos diz assim: e eles não habitarão na tua terra para que te não façam pecar. Então todo aquele que você lembra, Yeshua sentou na mesa e ele falou o quê? Quem estava na mesa dele? O traidor. E às vezes ele está sentado na mesa e o traidor também está ali. Aqueles que vêm para contaminar, aqueles que vêm para desviar. Aí você começa a ouvir coisas que não estão de acordo com o que Adonai nos ensina. Aí os seus ouvidos começam a entrar, começa a dar comichão. Você começa a ouvir coisas que não é para você ouvir. Que é para você se levantar e dizer, acabou a conversa. Entenderam a ação de Finés, o zelo de Finés? Ele olhou ali, epa, peraí, isso aí não veio de Hashem. Ação na hora certa, no momento certo. Corta, como o pastor fala, tramontina na hora, para você não ser contaminado. Porque, irmão, como diz o verbete no mundo, né? Eu não sei se é a água que bate na terra, quando bate que cura, é uma coisa assim. Então aquilo fica ali, na tua cabeça, pim, 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 até uma hora é verdade, acho que você está certo. Você está contaminado. Já conseguiu rachar, já conseguiu entrar, já conseguiu te dominar, já conseguiu movimentar o seu coração outro pensamento. E aí, cadê o zelo? Cadê o zelo da obra de Adonai que te chamou? Cadê o zelo daquele que te colocou para apregoar? Nós temos que ganhar almas. Como que você vai ganhar almas se você é o primeiro a estar contaminado? Como que você vai manejar a espada do Senhor se você é o primeiro que está contra essa espada? Porque quando a gente recebe aquilo que contamina, a gente está contra. A gente está contra o que Adonai quer nos ensinar. A gente está contra a verdade que liberta aqueles que estão lá no Egito. Porque Yeshua, o Pai amou de tal maneira que mandou Yeshua. E o sangue, se não tiver a marca do sangue, irmão,
você pode ser dizimado a qualquer momento, por qualquer praga que Hashem mandar. Aleluia. Então, tentando contextualizar para os nossos dias, como agir? Como agir? Porque isso é muito difícil para o líder, para aquele que Deus chamou e capacitou com uma unção. Como agir diante da desobediência do povo aos preceitos que Adonai ensina, que contaminam e os afastam dos caminhos do Eterno, tornando-os impuros e condenando-os à morte espiritual e física. Porque se eu morro espiritualmente, meu corpo também morre. Porque se eu não há luz mais em mim, todo o meu corpo fica em trevas. Lembra? É mais espiritual. Primeiro é espiritual para o físico. Então é uma coisa que está implícita, uma ligada à outra. Então não vai ser como alguns têm nas suas religiões. Faz tantas rezas que você vai ficar liberto disso. E você vai ter o seu pecado perdoado. Não faz tanto não sei o que você vai ter a graça de Hashem. Não vai ter não. Porque ele não mente. Está escrito. Em todos vão te reconhecer quem é que manda. Aí ele diz aqui, 1 Coríntios capítulo 10, eu convido você a abençoar uma criança. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 8. É uma pergunta que eu fiz a Deus. Como, Senhor? Como vamos ajudar? Como vamos tentar desviar esses que assim se comportam e não querem ouvir? Sabe aquela coisa que só bota a mão no ouvido e diz assim, eu não quero ouvir? Como ajudar? Porque o líder, o roche, ou o pastor de ovelha, como precisamos chamar, ele está no aprisco. E ali no aprisco ele tem um cajado. E por incrível que pareça, as pessoas não querem ser puxadas pelo cajado. Elas não querem ser corrigidas, elas não querem ser disciplinadas, não querem, estão todo o tempo na sua razão, na sua verdade. E isso é princípio de autoridade que as pessoas não têm. Eu não respeito autoridade nenhuma. Eu sou a minha própria autoridade. Você está errado. Porque o princípio de autoridade te leva a estar primeiramente abaixo da lei de Adonai. E não pense que é só a lei de Adonai, porque eles são homens. E hoje usa homens e mulheres para poder apregoar a sua Torá, a sua lei. E ele capacita para isso. E nós temos que ficar o quê? Sujeitos às nossas autoridades, como nos ensina o Shaul, o apóstolo Paulo. Então ele fala aqui, capítulo 10, versículo 3, partido 3, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual. Está vendo como confirma? Primeiramente, o espiritual. E por que bebiam de uma pedra espiritual que os seguia? Yeshua era a pedra que seguia o povo no deserto. Por isso que ao ferir a rocha, Moshe perdeu um pedacinho da cabeça dele. E aí você vê aqui, e a pedra era o Mashiach Yeshua. Entretanto, Adonai não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Foi só aqueles 23 mil? Que nada, já viu morrendo lá desde o início. O Senhor disse, desde o momento que eles rejeitaram a terra, que lá Caleb e Josué, Caleb e Yoshua foram, e eles disseram que a terra tinha gigantes, e eles disseram a terra é boa. A partir daqueles momentos, o Senhor falou o quê? Vós não entrareis na minha terra que manda leite e mel. Então não foi só aquele momento, todo aquele povo morreu no deserto. Irmãos, nós também morremos no deserto. Nós também estamos ficando perdidos, ou ficamos sem orientação, vamos ficando desordenados, jogados por aí,
porque não tem mais um bom pastor para te guiar. Isso é um sine qua non. Sabe o que é um sine qua non? Não tem como mudar. É isso aí, intrínseco. Está ligado a você. Então, a pedra estava ali, ele falou, muitos ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas, olha o que ele está dizendo, tornou-se o quê? Exemplo para nós. Está vendo? Exemplo. A fim de que não cobicemos. O que é cobiça? Está lá nas 10 palavras. Para você não cobiçar as coisas do mundo, as coisas dos outros. Isso é uma ação proibitiva. Nós temos a metade é proibitiva, a outra metade é de comunhão com Adonai. Então nós temos uma divisão ali nas 10 palavras. Já começa ali, não cobiçareis. Aí começa a cobiçar ali, mas eu quero aquele lugar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas ouvir a palavra para se corrigir, cadê? Para aprender o que Deus quer ensinar, cadê? Mas quer trazer coisas que não está sendo usado, nem capacitado para fazer. Começa a cobiçar. Ah, você deseja sim o episcopado? Muito bom, é ótimo desejar o episcopado. Está pronto? Está pronto? Para falar só para um? Está pronto? Para você mandar lá para uma terra de que não tem ninguém e você tem que pregar? E você tem que cuidar? Está pronto para obedecer a ordem que ele te der? Gente, emoção não salva ninguém. Não salva ninguém. Que lindo! Não salva ninguém. O episcopado é muito duro. Haja visto, se você ler a palavra, a vida dos profetas. Quem foram os profetas? Foram homens abastados? Foram homens que ficaram com a vida boazinha? Não. Foram homens que até chegar a orar, os apóstolos morreram crucificados de cabeça para baixo, morreram decapitados. Então, tente estudar primeiro. Tente conhecer e deixe Deus te ungir mesmo para fazer. Porque você não está livre de sofrer menos do que estou sofrendo. De cuspir na tua cara, de te desonrar, de dizer, não, solta Barrabás. Ninguém está livre, ou episcopado não está livre disso. Você está pronto? Então aqui está falando, não cobice. As coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais com esses idólatras. A palavra está lá. Você não tem que adorar nada. Você só tem que amar o Senhor. Não vai adorar nada que está acima do céu. Imagem alguma está no decálogo escrito. Está escrito lá, não vai adorar a imagem que está acima, nem embaixo da terra, nem embaixo do mar, nem em cima do mar. Você não vai adorar nada. A idolatria está ligada a tudo. E aí, o que você faz? Irmãos, eu nunca quis ser episcopado na minha vida. Eu nunca quis ser nada. Porém, não teve jeito. Por mais que eu conversava com a gente, não quero ficar escondido atrás do meu teclado. Até do meu teclado ele me tirou. Até para tocar. Porque ele me quer aquilo. Sempre amei o meu chamado, a minha formação como obstetra. Nem isso ele me deixa. Não. Tu terás, mas não viverás disso. E o que o Senhor diz para aqueles que o serviam? Que eles não tinham herança, que eles não tinham terra. A gente não tem direito a nada. A gente tem direito apenas de ter algumas coisas que ele permite, porque ele tem algo a fazer. E eu vou precisar daquela formação dessa terra. Mas ele não permite, quando ele te chama, quer ser episcopado, que você tem que depender da fé, que você tem que depender de Hashem, ele dizer para você o que você vai comer hoje, amanhã, viver, virar tua vida totalmente ali aos pés dele. Por isso que atiram a pedra. Por isso que julgam. Por isso que falam o que não devem falar. E ao mesmo do que desconhecem. Irmãos, não é fácil não. E então a idolatria, alguns deles
Porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. Claro, a bebida deixa você sem razão, começa a beber, começa a falar besteira, começa a fazer mais besteira. Por isso não sentai na roda dos carnece, na roda daquele que está lá comemorando as suas festas, e tu está vendo que está rolando lá a bebida, que está rolando lá a carne, que está rolando um monte de coisa errada, uns papos errados. Sai. O Senhor diz: fugir destes. A palavra do Senhor, claro. Você tem o poder de dar o fim naquelas coisas que estão acontecendo. Então, não pratiquemos, o Senhor falou, não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram. Está lembrando de quem? De 23 mil, daqueles lá atrás. Quem está falando aqui? Aqui em Corinto, na cidade de Corinto. Por que Paulo estava falando isso para a cidade de Corinto? Porque ele estava trazendo isso à memória, como hoje nós trazemos à memória também dentro das comunidades. Por quê? Porque nós estamos sujeitos tanto quanto, e precisamos ser vacinados com a Torá do Senhor. Ela diz: coloque ela inscrita no teu coração, para que não pecares contra mim. Ai, irmãos, é árduo esse trabalho, mas é bom. E aqui ele disse: então, a quebra de mandamentos de Rachem desencadeou essa praga, que diz: mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um quanto os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Está vendo? Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros do Mashiach? Você não é dono nem do teu corpo. E aí ele está dizendo mais: e tomarei, pois, os membros do Mashiach e faloeis membros de uma meretriz? Não, certo, né? Essa é a lógica. Você não se contaminar. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque eles serão, sim, dois, uma só carne. Está vendo a ciência que fala? A gente troca de sangue, tornamos um corpo só. O meu sangue está nele e o dele está em mim. Fizemos uma aliança. Preste atenção, Deus criou a ciência. E Ele nos ensina a ciência pela palavra. Ele comprova tudo o que Ele fala. Não é o homem que descobriu, é Deus que ensina. Então, tudo começa, amados, tudo começa com a contaminação que nós deixamos entrar. E o povo fez isso. Então, a decisão de Hashem hoje, principalmente para os filhos que se rebelam, Deus tem uma palavra. Vamos ler ali Sofonias. Está ali no finalzinho da Torá, da Taná, por exemplo. Capítulo 1. Isso é para você guardar no seu coração. Não é para ser cansativo. Não é para você levar a revelia. É para você entender por que houve aquele zelo em Finéias. Por que Deus usou? Sofonias capítulo 1, versículo 14. Olha o que Deus tem preparado para os que se rebelam. Pode não acontecer nada agora. Você pode não estar vendo nada agora. Mas Ele deixou uma carta para você. E nós vamos ler um pouquinho essa carta que Deus deixou para todos os seres humanos. Isso é para todo mundo. Versículo 14. O grande dia do Senhor está perto. Está perto. E se apresenta muito a voz do dia do Senhor. Amargamente,
clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, é dia de angústia, de ânsia, dia de alvoroço, de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas nuvens, dia de trombeta, de alarido contra as cidades fortes, contra as torres fortes, e angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda a carne, toda esta terra será consumida. Então será o zelo do Senhor. Ele vai purificar toda a terra. Porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Então, nós concluímos que os desígnios que são melhor para nós, os decretos de Deus e a lei do Senhor, para todo aquele que respira na terra, já está o quê? Determinada e definida. Está definido os parâmetros de como será, determinado o dia que será. Só o Pai sabe. Então, quais as recomendações? O último versículo, Ezequiel 18, 31 e 32. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredirdes, e criai em vós um coração novo e espírito novo. Pois por que morrerias, ó casa de Israel? O Senhor não tem prazer na morte do homem. Por que morrerias? Porque Ele não tem prazer na morte de ninguém, diz o Eterno, o Senhor Deus. Portanto, Ele fala para nós: convertei-vos e vivei. Então, se eu tenho andado em uma vida de transgressão da lei de Eterno, a recomendação final para os nossos tempos está em Sofonias e está em Ezequiel 18. Que Deus nos abençoe. Shabbat Shalom. Palavra abençoada, palavra de despertamento, palavra que tem com o nosso ser, com o nosso homem interior. Que essa palavra, esse estudo, possa ter entrado nos nossos corações. Coloque sua mão direita no seu coração e receba essa brachá. Pecado por mim. Bênção, se sendo glória. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Beshem, Yeshua HaMashiach, Adonai, Moshiach Yagah. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que o Eterno nos abençoe. Shabbat Shalom. E o adiantado, Shalom. Deus abençoe a todos.